Sejam muito bem-vindos, o nosso Dialogando está no ar. E no papo de hoje, traição. Entre os brasileiros, os homens são campeões nesse quesito. E se traição fosse esporte, seria o mais praticado entre eles. Mas pesquisas recentes revelam que as novas gerações de mulheres ganham dos homens nesse quesito. E no nosso sofá, convidados especiais para esse papo polêmico e motivador. No nosso sofá, o papo hoje é sobre traição. Sara, eu vou começar pelas mulheres, né? Por que as mulheres traem, na sua opinião? Não só as mulheres, né? Assim, eu acho que ultimamente tem dado muita ênfase pela questão que a mulher tem conquistado cada vez mais sua liberdade. Mas, assim, essa questão da traição, ela não entra, não é uma vertente feminista, vamos dizer assim. Acho que cabe da consciência das duas pessoas, desde que quando você vai se relacionar com alguém, é importante que você converse. Porque, assim, hoje a gente tem muito essa questão do relacionamento aberto. Tipo, eu tô namorando com uma pessoa, ok. Mas eu posso me relacionar com outra. Eu posso com outras. Só que aí, assim, geralmente, quando a gente fica sabendo... Eu conheço um monte de gente que fala, minha namorada sabe, relacionamento aberto, mas acaba sendo só pra um dos lados. Só sobra pra um, né? Mas, assim, não é uma questão que homem trai mais ou mulher trai mais. Eu acho que os dois estão se misturando cada vez mais, entendeu? É verdade. Igor, os homens ainda continuam com aquela famosa desculpa que traem só por instinto? Olha, Dilane, eu sinceramente não posso falar pelos homens, porque é muita gente, né? Mas eu posso falar por mim. Eu acho que não pode ser um argumento simplesmente, tão somente pelo instinto, né? Porque existem outros atrativos que fazem, geralmente, um casal, por si só, né, talvez se desestabilizar, né, e aí abrir uma brecha para isso, né? Acontece, porque o casal ele precisa ter essa inovação a cada dia, né? Afinal, vira-se um relacionamento de irmãos, né? E irmão briga. A verdade é essa. Então vocês ficam como dois irmãos na casa e com necessidades, naturalmente, de ter um ombro amigo, de ter uma pessoa para se relacionar e etc, até mesmo a atenção, né, que acontece por isso. E, geralmente são esses os motivos, né? Cafajeste é aquele homem que faz simplesmente para fazer o mal, né? Aí já foge dos limites. Eu acho que a atitude por si só já é errada, né? Mas pior é usar de um motivo vazio, né, para querer justificar, né, algo que foi impossível simplesmente por uma vontade particular própria, né? Paulo, na psicologia, né, existe algo assim que possa ser explicado com relação à traição entre homens e mulheres? De fato, eles traem por motivos diferentes? Sim, porque olha, a traição ela pode ser por impulso, ela pode ser por carência, porque às vezes a rotina leva a um afastamento. E isso, o que acontece? Aparece uma pessoa que chama a atenção, que lhe dá atenção. Que lhe dá atenção. Então, aí a pessoa vai e trai. Isso com homem e com mulher, porque antigamente os homens traíam muito mais. Hoje em dia já está tão equilibrado isso, que é uma coisa mais fácil do mundo, é você ver no consultório aparece muito mais mulheres traindo do que homens. E agora, a questão é a culpa que vem depois, porque na mulher vem muita culpa, no homem é menos. E eu acho que pesa. E eu acho que quando você fala dessa questão da culpabilidade, isso também se dá pela cultura que nós temos, né? Porque isso recai muito mais como uma coisa feia para a mulher do que para o homem, né? Cultural, né? É cultural. Vale se lembrar que o homem e a mulher, enfim, tem toda a liberdade do mundo, cada um que saiba da sua vida, né? Não é o sexo que define a possibilidade de você tomar uma atitude como essa. Sara, você acha que trair é uma questão de escolha? Eu escolho trair sim ou não? Ou acontece? É questão de caráter, de conversa com... É como eu falei, assim, tem que ter essa questão da conversa. Se você gosta de uma pessoa, se você quer ter... Vamos lá.
eu tô me relacionando com uma pessoa, aí essa pessoa faz, vamos conversar, vamos acertar isso aqui. Não é uma questão de acordo, mas vamos conversar para que as coisas fiquem claras dentro do relacionamento. O que é que você acha? Como é que você se comporta? Tentar entender um pouco o outro e fazer com que, assim, não influenciar de uma maneira geral. Tá lá, eu tô dentro do relacionamento, o cara resolveu trair, escolhas, o cara escolheu. Agora sim, vai caber a mim se eu vou querer aceitar isso ou não. Eu posso terminar com ele, escrachar com ele, enfim, mas também pode sair de boa. Vai depender muito de pessoa Quando para pessoa. você traz essa vertente para a gente até pensar, essa semana falando que nós conversaríamos aqui no nosso Dialogando sobre traição, né? E eu conversava com uma amiga e ela dizia assim, engraçado, né, Dilane, quando o homem trai, por exemplo, de vez em quando vem a conversa, mas eu fui para experimentar porque era uma questão de curiosidade. E se a mulher também tem essa questão de curiosidade? Ela também tem toda essa liberdade. Todo direito, claro. Mas assim, como é que eu vou explicar isso? Vai ter julgamento dos dois lados, só que obviamente para a mulher vai pesar muito mais. Olha, porque nós somos marginalizadas de uma forma absurda o tempo todo. Se a gente fizer alguma coisa... E a gente falando que as mulheres têm todo direito, não vamos ser chamados de hipócritas. Né? Infelizmente, isso é uma concepção da sociedade, isso está enraizado nas mentes da população. Agora, cabe a nós, nós que temos assim uma mente mais aberta, né? Conscientizar as pessoas de que não é bem assim, né? Ninguém pode ser julgado por isso. Agora que existem naturalmente os meios de se resolver. Por exemplo, não está dando certo? Conversa para resolver ou acaba de vez, porque não está dando certo mesmo. Né? Olha só, tem uma coisa que é muito interessante. A mulher, quando ela trai, na maioria das vezes, ela coloca isso como uma coisa dela. É raríssimo ela, a não ser que seja muito amigo. Já o homem não. O homem senta na mesa do bar e começa a dizer... Uma glorinha, né? Colocar o troféu, trair, sou garanhão. Eu vou até citar, isso acho que a música, uma música que rola aí nas redes, né? Que acho que todo mundo sabe. Tô pegando todo mundo. Isso pra eles é sinônimo de troféu. Ostentação. Agora vai uma mulher levantar esse troféu. Ela é chamada dos piores nomes possíveis. E não tem... Ela já chama, ela já diz. Isso é machismo, né? Claro. Paulo, e quando a gente fala dessa questão da traição, ela é uma opção de fato tanto para o homem quanto para a mulher, porque alguns homens falam dessa questão biológica, né? Da questão da potência sexual, do instinto sexual que é mais apurado masculinamente, mas é uma questão de escolha tanto para o homem quanto para a mulher, né? Claro, é uma questão de escolha. Depende, por exemplo, no casal, você tem que ver, quando chega no consultório, você tem que ver o que é que levou a pessoa a trair, né? Como é que está a vida dela? Como é que está essa relação? Então, por exemplo, aí você começa a ver, porque não existe, a questão é assim, não existe culpado. Se há uma traição, os dois são responsáveis por isso. Tanto ele ou ela que traiu, como o parceiro ou a parceira que foi traída. Mas ela pode ser, de certa forma, penalizada. Eu vou fazer seu papel aqui. Ela pode ser penalizada por isso, porque ela foi traída? Não. Pode ser chamada de culpada? Acho que, na verdade, nenhum dos dois deve ser penalizado. É uma coisa que, infelizmente, acontece. E para que evite o máximo, tem que existir a conversa. Eu acho que a conversa em qualquer... E quando surge essa história de pena, né? Muitas vezes, por exemplo, o homem, ele coloca a culpa na mulher por trair, né? Porque diz, porque eu tô traindo, porque eu não tô achando em casa o que eu gostaria de ter, né? Você não me dá a atenção que eu preciso. E geralmente são por motivos sexuais. Além de trair, ainda joga pedras na esposa. Olha só, mas tem uma coisa, por exemplo, teve um cliente que, por exemplo, traiu porque a mulher estava no período de... Depois da gestação, por exemplo? Não. Depois da gestação também. Esse depois é um dos principais motivos alegados pelos homens. Mas a mulher estava no período já para... ganhar bebê? Não. Depois. Período fértil, não. Depois, quando já ficar sem menstruação. Na menopausa. Aí o que é que acontece? Ela começa a sentir dor, fica sem... Há um ressecamento vaginal, ressecamento, né?
E aí ele traiu. Foi a primeira vez depois de 40 anos. Foi uma coisa assim, mas por quê? Houve uma coisa externa. Ela não aguentava transar, ela não queria transar. Então o que acontece? Ele traiu, mas traiu e ficou com a culpa. Ele chegou e contou para ela. Aí houve um maior desconforto em toda a família. Ele ainda foi sincero, né? Ele ainda foi sincero. Mas eu acho que cada caso você tem que ver, você tem que analisar. Porque, e vai muito da relação, né? Claro, vai muito da relação. É uma discussão muito Sara, por exemplo, a gente não pode generalizar. Essa nova pesquisa, eu acabei de encontrar essa pesquisa, é uma pesquisa muito recente que fala que as mulheres das novas gerações traem muito mais do que os homens. Isso explica? Mas aí tem que ver essa questão assim, que se é realmente a traição, tem que ver se esses relacionamentos são monogâmicos, entendeu? Porque assim, dentro de uma relação aberta não é traição. Não existe traição, entendeu? Então assim, eu tô com uma pessoa, eu amo essa pessoa e tô com ela, independente de qualquer coisa. Eu posso sair com outras pessoas que isso não vai interferir de forma alguma no que eu sinto por aquela pessoa. Para ambos, né? Ambos, justamente. Mas assim, tem que ser para ambos. Porque se acabar sendo aberto só para um lado, vai pesar muito e vai, enfim, acaba virando uma bola de neve e não dá certo. Porque vai ter a ver com fidelidade. A traição tem muito a ver com fidelidade. Essa era a minha próxima pergunta, porque as pessoas confundem muito, né? Só para, inclusive, que a gente introduzir esse tema aqui, né? Tem um amigo nosso aqui, funcionário da TV Sol, que eu ouvi ele falando, por exemplo, que geralmente o homem ele não tem um comprometimento sentimental com a parada da traição. Então, ele trai, geralmente existe a prática do instinto, simplesmente porque ele tem esse costume e porque ele trai naturalmente. Mas ele nunca se desvincularia da sua esposa, né, aquela que naturalmente seria a sua companheira. Isso ele tem para si. Ele ama ela, né? Isso segundo o nosso amigo. E aí, né, como ele ama e sabe que ela naturalmente não atende às necessidades dele, ele procura em outras pessoas. Geralmente, no contexto geral, quando a mulher trai, já não é por esporte. É porque ela realmente está rolando sentimento com outra pessoa e a pessoa com quem ela está casada, naturalmente, não existe mais uma compatibilidade. Vou dizer a você... Isso é o caso do nosso amigo. Vou dizer a você, por exemplo, o Igor e a Paulo, que muitas das mulheres que me mandaram essa semana informações sobre traição discordam de você. E no próximo bloco eu vou voltar pra gente conversar mais sobre isso, porque você tá vendo que o nosso papo aqui tá pegando fogo, né? E eu quero também a sua participação. Eu volto num minuto só. Fique ligado. De volta com o nosso Dialogando, e o nosso papo de hoje é sobre traição. Aqui no sofá eu recebo a Sara Andrade, que é fotógrafa, o Paulo Lopes, que é psicólogo, e ainda o Igor Rodrigues, que é meu companheiro e radialista. A gente estava falando dessa história, né, de traição, e a minha pergunta é, né, é possível, por exemplo, vou começar por você, Sara, continuar uma relação onde já houve uma traição? Por que não? Assim, bato na tecla, desde que haja diálogo, que aquela pessoa assim, se comprometa que não vai mais acontecer aquilo. Porque assim, quando se tá numa relação em que um trai, aí depois tem essa segunda chance, então porque realmente a pessoa gosta mesmo. Então assim, a pessoa tem que ter no mínimo, um mínimo de consciência para saber, eu vou realmente querer levar essa relação adiante de uma forma saudável? Eu vou querer cair na bagaceira? Então, assim, tem que parar mesmo para ficar analisando essas questões. O que é que vai lhe suprir mais? Um relacionamento monogâmico, que de repente pode ser bem saudável, ou ficar na bagaceira e, enfim, se soltar. Com um e outra, né? Sem tem que dar satisfação, sincero, né? Porque geralmente o que é que acontece? Se volta o relacionamento, mas nas brigas, né, sempre volta a mesma coisa. Sabe o que dizem? Vamos viver de museu, eu acho correto que se zere o jogo, né? Nós vamos recomeçar aqui nosso relacionamento. Então, nada mais prudente com que não se desempenhe. É mais fácil, Paulo, continuar uma relação onde houve traição para o homem ou para a mulher? Depende do homem e depende da mulher. Depende da pessoa. Porque a gente está falando de uma forma geral. Mas
Cada pessoa é uma pessoa. É verdade, é um mundo, né? É um mundo. Então, assim, a gente não pode chegar e dizer, não, o homem é mais isso, a mulher é mais isso. Exatamente por isso, porque cada pessoa tem a sua individualidade e tem como agir de uma forma diferente. Tem homens que se sentem morto de culpado. Tem mulheres que não estão nem aí, que geralmente dizem, não, a mulher é mais fácil perdoar, a mulher é mais... Mas às vezes o homem também perdoa. E às vezes até mais sincero do que a mulher. Porque é muito difícil, quando eu digo isso, que é mais sincero, é no sentido de, às vezes o homem, ele tem uma sensibilidade que é diferente do global. Vocês acham que trair é uma questão de personalidade, de índole, por exemplo? Acha, Sara? Pode. Pronto, eu passei por um relacionamento com uma pessoa mais velha e assim... Pra mim era muito ruim, porque ele ficava tentando me controlar, tentando controlar tudo meu, trabalho, tudo. E eu fui, como é que se diz, engolindo a seco a maioria das coisas. Chegou um ponto que eu estourei e eu fiquei com uma pessoa, mas foi uma questão de raiva. Foi uma válvula de escape, né? Foi, mas assim, não é uma Foi coisa motivada por isso, né? Foi, mas assim, eu não vou dizer que ele me incentiva a isso, mas assim, foi uma coisa que não, eu porque fiz. você aceitou, foi aceitando. Eu fui assim, eu fui engolindo isso, não me orgulho. Apesar que disso, depois ele terminou o namoro comigo, ficou tudo maravilhoso, mas eu acho que assim, a gente não precisava ter passado por isso. Porque assim, a questão do relacionamento abusivo mesmo, de um cara querer me controlar, de querer me manipular, ele fazia inúmeras coisas e jogava a culpa pra mim. Ele era um escrotinho e tipo, fazia, a culpa é sua. Não dizia que a culpa era minha, mas assim, nas entrelinhas a culpa era minha, vamos dizer assim. E eu fui aceitando isso, assim, eu fui, não, é culpa minha. Aí chegou um ponto que eu fiquei com tanta raiva das coisas que ele fazia comigo, tanta raiva que eu fui trair ele. Mas assim, não é uma coisa que eu vou bater no peito e vou dizer, sou a mulher, né? Mas, porque veja só, a questão, porque a gente está falando aqui de ciúme, né? A gente está falando de ciúme e de ocultar isso, não conversar sobre e aceitar a questão. Ele gosta tanto de mim, tem tanto ciúme de mim, mas é porque ele me ama. Tem muito isso. Tem Igor, muito você perdoaria isso. uma traição? Você perdoaria uma traição? Eu perdoaria, mas é como diz o nosso mestre psicólogo, cada pessoa é uma pessoa, né? Depende da pessoa, depende da situação. Depende da situação. Como foi essa traição? Como eu também queria ser perdoado. Porque tem gente que faz. Eu fiz por vingança. Veja, eu fiz por vingança. Que é isso? Mas vingar... Vocês acham que, por exemplo, o número de vezes que se trai, né? Numa relação, por exemplo, de anos, muita gente diz que já traiu várias vezes. Eu conversei essa semana com pessoas que me diziam isso, né? Dilane, eu vivo uma relação de 15 anos de casado e nesse interview eu já traí várias vezes, né? Dá pra medir, por exemplo, o tanto que se ama pelo tanto que se trai? Vai depender de como você... É uma discussão muito complexa mesmo, assim, vai depender realmente de como a pessoa, como é que vai ser, como é a relação dessa relação. Pessoas. Porque veja só, por exemplo, o pessoal fala, porque você já casou demais. Mas eu casei demais por quê? Porque nos meus casamentos eu não traí. Então, se está havendo alguma dificuldade nessa relação, eu acabo, aí eu não sei como é que você acabou, dizia que amava tanto, uma semana depois que acabou, já estava com outra pessoa. Mas eu estava com outra pessoa depois que tinha acabado. Então, eu acho que depende muito disso, entende? Então, em vez de trair, acabe, converse, veja se você quer continuar a relação ou não. Assim, não aceita essa questão. Porque assim, se você está num relacionamento monogâmico, aí você trai a pessoa, e você sabe como aquela pessoa é, então você fala, vamos fazer o seguinte, melhor realmente conversar, terminar para que aquela pessoa acabe não se machucando, entendeu? Agora, se você porque aí tem a falta de respeito pelo outro, né? É a falta de respeito pelo outro. Igor, para você que é homem, quando fala, por exemplo, de um amigo seu que já traiu, você acha que ele tem um pouco de descredibilidade para começar um novo relacionamento? Isso pesa no histórico masculino? Para a mulher que for namorar com ele, claro. 100%. A mulher que é um homem fiel, naturalmente. Quem é que vai querer um homem infiel, né?
Agora, o pior é que isso não está estampado na testa do rapaz, né? O pior é isso. Agora, quando ele tem fama, realmente é complicado. Pesa, né? Difícil. Quando a Às gente fala vezes- de mulher, às isso também vezes- acontece. Depende da mulher Depende da também. mulher, porque às vezes ela vai dizer, olha, tá vendo? Eu É vou, isso que eu eu vou quero. consertar ele. olha só que loucura. Ou não é? simplesmente quer porque quer uma pessoa assim. Pode ser assim, né? Agora, no currículo feminino pesa mais, né, Sara? Né? Porque a mulher, ela sempre foi marginalizada, né? Se ela sai com quem ela quer, se ela fica com quem ela quer, se ela faz o que ela quer, ela sempre vai ser julgada por isso. Não importa o que ela faça, em nenhuma circunstância, ela sempre vai ser julgada, infelizmente. Nisso, infelizmente, se julga mais a mulher do que o homem. Sempre. Qual a deixa que você daria para os homens que estão em casa sintonizados conosco para acabar aqui esse papo? Bom, eu acho que a gente tem que buscar o máximo, certo? Ser fiel. Isso é uma qualidade que, assim como a gente tem os nossos pecados, os nossos erros, a gente se arrepende deles, né? E só vem ver depois a besteira que a gente fez quando acaba tornando ela na prática, né? É um fato, geralmente acontece, os brasileiros já têm essa cultura de fato enraizada, mas o certo é certo e o errado é errado. Eu não posso aqui chegar e dizer que traição é algo correto. Nunca foi, né? Existem outros meios para isso. Então é buscar esses meios para que não se chegue a uma situação maior, porque geralmente as lesões são psicológicas, né? Para o casal, são traumas que acontecem e isso perdura por toda a vida. Então, Sara, a sua deixa para as mulheres que estão em casa dizendo, meu Deus, eu traí agora. Sinceridade, né? Vamos conversar, amiguinha. Vamos conversar com o parceiro, com a parceira. Enfim, vamos conversar, deixar que o relacionamento seja aberto, mas assim, não é relacionamento aberto que as duas pessoas possam ficar com quem quiser, mas é questão de aberto para o diálogo e assim, respeitar sempre o outro lado. Se você tá com uma pessoa que essa pessoa não aceita tal coisa, ou você cai fora, ou você, enfim, se molda a isso. Eu acho que você ficar tentando bater na tecla de ficar traindo e achando que isso é bonito, não é muito bonito, não. Maravilha. Paulo, qual é a sua deixa para a gente acabar o Dialogando de hoje? Seja você, mas seja fiel a você e ao outro que está com você, né? Então, não adianta você ficar enrolando, porque você está enrolando a si mesmo. Então, viva, mas viva feliz. Seja honesto com você mesmo, para poder ser honesto com sua parceira. Maravilha! O Dialogando de hoje está acabando, mas o nosso papo continua nas redes sociais e, claro, a semana toda. Eu te espero num novo encontro na próxima segunda-feira aqui na TV Sol a partir das 7 da noite. Você já sabe, o meu sofá é seu, é nosso, né? E esse papo também. Um cheiro dessa nega, tchau!